is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que a graça, a paz, a presença do Senhor Jesus possa inundar o teu coração, possa te envolver neste momento e que você seja muito abençoado por Deus durante este culto e que enquanto você for abençoado, você também se proponha a oferecer a Deus algo que seja para a honra, para a glória àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Que este culto, este momento em que nos reunimos para adorar ao Senhor, ainda que reunidos em espírito, separados fisicamente, mas unidos no Espírito Santo de Deus, que este momento seja tão especial para você e para mim, quanto é especial para o nosso Pai Celeste que recebe a nossa adoração. Que você possa oferecer então a Ele o melhor do seu coração, cultuá-lo com verdadeiro espírito de adoração e que o Senhor possa com liberdade falar aos nossos corações, ouvir a nossa oração, receber o nosso louvor e nos abençoar enquanto o cultuamos. Que o Senhor assim fale aos nossos corações. Salmo 119, verso 105, um verso tão conhecido, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que ilumina os meus pés e o meu caminho. É a palavra de Deus que revela onde eu estou pisando e para onde estou caminhando. É a palavra de Deus que me permite ver além do espaço, da limitação dos meus olhos físicos. É a palavra de Deus que me permite contemplar até a eternidade. E a promessa que Jesus nos fez, de que um dia Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. É a palavra de Deus que nos traz essas revelações. Então, meu querido, faça da palavra de Deus algo que seja parte do seu dia, todos os dias. Algo que você se ocupe para ler, compreender e partilhar a palavra de Deus. Que o Senhor assim realmente toque no seu coração e desperte o desejo pela palavra e pela revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós vamos orar e consagraremos juntos este culto ao Senhor. Bom Deus, que alegria poder te adorar. Bom Deus, que alegria poder oferecer o nosso culto ao Deus que está presente, onde cada um de nós estamos fisicamente, porque o Senhor é um Deus onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ó Deus, onde cada um dos meus irmãos se encontram neste momento, eu sei que o Senhor está lá também. Receba, Senhor, o nosso culto, que cada coração, ó Deus, que para neste momento para oferecer o Senhor, possa sentir a Tua presença, e movido pela Tua presença, pela Tua paz, pela graça do Senhor, oferecer um culto que Te enalteça, que exalte ao Senhor, que Te glorifique, ó Deus, nas nossas vidas, através das nossas vidas, porque digno é o Senhor de receber honra, glória e poder. Então, Deus, nós a Ti oferecemos o nosso culto com alegria, com gratidão em nossos corações, que sejas adorado, ó grande e poderoso Deus, e que também os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra, desafiados pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor possa, ó Deus, realmente nos
levar para mais perto de Ti. Que o nosso interesse seja o Senhor e não apenas as bênçãos do Senhor. Dê-nos, ó Deus, essa alegria de compreender e de Te amar acima das bênçãos que precisamos do Senhor. Que dependentes do Senhor, o nosso interesse seja o Senhor. Para a honra e para a Tua glória, Deus. Então recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, que a Ti nós oferecemos no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero te convidar a cantar ao Senhor juntamente conosco. Muito triste eu andava, sem gozo, sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Ó, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Meu querido, neste momento eu gostaria de te dar a oportunidade de falar com Deus. E como diz a música, falar com Deus, que privilégio. Então eu gostaria de te convidar a que faça deste momento um momento de intimidade entre você e Deus. Fale com Deus sobre Deus, fale com Deus sobre a alegria de conhecê-lo. Fala com Deus sobre a alegria de ter a sua palavra revelada a nós. Fala com Deus sobre o privilégio que você tem de ter o Espírito Santo que te dá compreensão quando você lê as Sagradas Escrituras. Fala com Deus sobre o desejo que você tem de amá-lo mais e de servi-lo por amor e não por interesse. Fala com Deus sobre Deus. E se caso alguma coisa incomode o teu coração, e sempre tem algumas coisas que incomodam o nosso coração, não é? Fala com Deus sobre isso também. É como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E o verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Faça isso também. Aproveite este tempo e fala sobre aquilo que te aflige. Fala sobre as suas inquietudes. Coloque-as no altar de Deus e deixa lá para que Deus resolva, porque Ele é poderoso para resolver os nossos problemas. Então abre teu coração e fale com Deus.
Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar a igreja no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, que mesmo a gente estando cada um no seu lar, né, mas estamos juntos em espírito. Então agora nós vamos orar, né, agradecendo a Deus por estar juntos, podemos estar orando, né, tendo comunhão em espírito, né. Então vamos orar a Deus e agradecer por mais esse culto. Santo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Igreja Batista da Esperança. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor tem sustentado, Senhor Deus, cada um dos seus filhos. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor tem nos guardado, Senhor, tem nos dado graça, abençoado. E, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado livramento. E por isso, neste momento, Senhor, continua abençoando, Senhor Deus, o teu povo. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Cláudio, Senhor. E assim, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua bondade dura para sempre. É isso que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 6. Eu gostaria de fazer a leitura no verso 26, para o que eu convido que você, se tiver a sua Bíblia em mãos, abra sua Bíblia lá, para que possa acompanhar a leitura. Se não, abra os seus ouvidos e nós leremos a palavra de Deus juntos. O texto diz: E Jesus respondeu a eles assim: em verdade eu vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Essa é uma declaração enfática de Jesus a despeito daquela multidão que o seguia. Se buscarmos o contexto, você deve se lembrar, é uma ocasião em que Jesus ele está à beira do mar da Galileia e uma multidão vem até ele para ouvir a palavra de Deus a princípio. E ao entardecer há uma preocupação com relação àquela multidão sobre o alimento, que deveria ser servido a eles. E Jesus se preocupa com isso. Tanto assim que Mateus capítulo 6 fala da preocupação de Deus com relação às nossas necessidades, o fato de que nós não precisamos andar ansiosos porque Deus cuida. Se Deus cuida dos animais, cuida dos lírios do campo, aí Deus vai dizer que Ele também se preocupa, Ele se ocupa em sustentar as nossas vidas, seja com relação ao que comemos, ao que bebemos ou ao que vestimos. Ocorre que mais uma vez aqui Jesus ele manifesta esse cuidado de Deus para com esta multidão. O texto vai falar de 5.000 homens e da impossibilidade na visão daqueles discípulos de servirem àquela multidão porque não tinham alimento suficiente para isso. Uma grande parte dos comentaristas acreditam que tinha pelo menos 12.000 pessoas aqui neste evento, considerando homens, mulheres e crianças. Ocorre que, independente do número, nós sabemos que Jesus, na condição de Deus, Ele é suficiente para prover a necessidade, seja para uma pessoa, seja para uma multidão de pessoas que ultrapasse 12.000. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele é suficiente para a provisão de toda a nossa necessidade. E assim você conhece o texto, você sabe como discorre. Jesus é abordado por um dos seus discípulos, dizendo que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que era aquilo para tão grande multidão? E Jesus simplesmente disse que bastava. O que nos deixa um grande exemplo de que não importa a quantidade dos seus dons, não importa a sua capacidade, não importa o quanto você tem. Se você consagra a Deus, isso é o suficiente. E se precisar de milagre, seja de multiplicação ou seja de qualquer outro milagre, Deus, Ele é poderoso para tanto. E eu gostaria de considerar que essa declaração enfática de Jesus aqui, sobre o fato de que essa multidão já não o seguia por ver maravilhas, não o seguia por interesses espirituais, que era o real interesse do Senhor Jesus, a razão pela qual Ele veio a este mundo, conforme escreve Lucas, que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta multidão já não o busca por este mesmo propósito, conforme disse Jesus aqui, eles o buscam porque comeram pão e ficaram fartos. E essa realidade, ela nos traz a urgência de pensarmos em qual é de fato a razão pela qual queremos Jesus. Ou como o tema da mensagem, o que de fato nos atrai em Jesus. O que de fato você quer de Jesus? O que na real você espera de Jesus? Eu sei que quando eu penso na minha salvação, claro, ela é eterna, ela é celestial, é uma salvação de uma condenação do inferno. Mas hoje em dia, se você seguisse Jesus, ou se você segue Jesus, qual é o seu maior interesse em Jesus?
E a urgência de pensarmos sobre isso é justamente pelo conceito, pela concepção, pela visão, pela ótica que Jesus tem a respeito de nós. Como o que Jesus entendia, o que ele via nesta multidão aqui, era porque comeram pão e se fartaram, por isso caminhavam com Jesus, sabendo que onde estivessem teriam que comer. E talvez a preocupação hoje do verdadeiro evangelho seja entender por que você quer Jesus. Porque ele pode te oferecer o que comer e beber, o que vestir, ou você quer seguir Jesus porque ele realmente é Senhor, ele é Salvador, ele é Mestre, e você o serve como discípulo que está à disposição do seu Mestre. O que de fato te faz seguir Jesus? Eu acredito que todos nós, se parássemos para pensar, e eu talvez não diria todos nós, mas uma boa parte de nós, diríamos que se Jesus nascesse hoje, na nossa região, e não há mais de 2000 anos atrás, na cidade de Belém, na Judéia, mas se ele nascesse hoje, talvez nós diríamos que nós o seguiríamos com fidelidade, porque entenderíamos que ele era o Messias prometido, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador das nossas almas. Talvez seria fácil você e eu darmos esta resposta para uma pergunta: e se Jesus vivesse hoje entre nós, você realmente o seguiria? Mas se eu penso naquela multidão que seguia Jesus por interesses pessoais, se eu penso que os discípulos muitas vezes também tinham interesses em Jesus, aí também pessoais, talvez um pouco mais do que uma questão de alimentação, porque eles visavam um reino, um trono, e eles ao lado do rei. Mas se eu pensar em você, se eu pensar em mim, o que realmente me faria seguir Jesus hoje, se ele caminhasse entre nós? Pensando nisso, eu entendo que Jesus ele foi a maior revelação de Deus. Não só uma questão da natureza que revela a Deus, não só uma questão da palavra que hoje revela a Deus, mas Jesus, na sua encarnação, ele sem dúvida foi a maior revelação de Deus. Só que hoje, Jesus, apesar de nós crermos que ele habita em nós, ele já não caminha entre nós humanamente. Então Deus, pela sua graça, ele nos deixou as Escrituras sagradas, que hoje, para você e para mim, é a maior revelação de Deus. E eu começo a pensar que se o meu argumento seria, se Jesus andasse comigo hoje, entre nós hoje, eu o seguiria fielmente, como discípulo focado no Mestre, talvez eu possa pegar a palavra de Deus como referência para essa minha resposta. Se eu entendo que a palavra de Deus é a maior revelação de Deus, a maior revelação do Senhor Jesus hoje para a minha compreensão, então eu consigo ter uma noção sobre a minha resposta em seguir Jesus de fato ou não, pelo meu comportamento para com a palavra de Deus. E aí eu começo a entender que Deus ele se revela a mim de uma forma direta através da sua palavra. Evidentemente através de experiências, mas a palavra é a maior revelação de Deus. E se eu me proponho a ler a palavra de Deus, eu sei que Deus ele se propõe a me dar o entendimento. Apesar de que eu compreendo que esse entendimento é mediante iluminação,
É como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, o verso 18, onde ele diz que o nosso entendimento ele está entenebrecido, e o sentido de entenebrecido é mergulhado em trevas. E nas trevas eu não consigo compreender a palavra de Deus, eu não consigo entender a palavra de Deus. Mas se eu me proponho a ler a palavra de Deus, Deus se propõe a iluminar o meu entendimento para que eu possa compreendê-la. E essa obra da compreensão é uma obra de Deus. É como o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, onde ele diz que as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. E quem entende é o espiritual. É o homem espiritual. Só que essa compreensão, esse entendimento, ele vem mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus na minha mente entenebrecida, escurecida, mergulhada em trevas. Mas só que para que haja essa obra na minha mente, tem que haver da minha parte um interesse, uma proposta em ler a palavra de Deus. Porque, meu querido irmão, é muito fácil dizer que eu seguiria Jesus hoje se ele caminhasse entre nós, quando na verdade a palavra de Deus está entre nós e verdadeiramente eu não me proponho a lê-la com o mesmo despreendimento, com o mesmo foco, com o mesmo propósito que eu imagino teria de seguir Jesus se ele andasse entre nós. Então, essa referência, ela me propõe uma resposta. Se você não tem o interesse em ler, em estudar, em buscar a palavra de Deus, em compreendê-la, se você não tem o propósito de buscar conhecer a Deus através da sua palavra revelada, por que você e eu pensamos que Jesus seria seguido por nós, uma vez que a sua palavra hoje não me interessa tanto? Hoje nós temos algumas razões também para lermos a palavra de Deus. Assim como aquela multidão em João capítulo 6 tinham razões para seguir Jesus, alguns casos para ver milagres, alguns casos para ver maravilhas, mas especificamente essa multidão, Jesus vai dizer que eles seguiam Jesus pelo pão que comeram, tinham interesses. Hoje também com relação à palavra de Deus, às vezes eu me proponho a lê-la porque tenho interesses. Eu tenho interesse de que Deus fale comigo. Quero saber das promessas de Deus. Quero saber do que Deus tem de bom para mim. É como aquela caixinha de promessas, né? Não sei quantos ainda tem, mas você só tira versos de promessas daquela caixinha. E às vezes eu quero fazer da palavra de Deus uma caixinha de promessas. O que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus através da sua palavra é revelar Jesus Cristo, sua obra de salvação e a sua vontade para nós. Tanto assim que Jesus ele vai dizer em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o propósito das Escrituras, o propósito da palavra de Deus revelada, deixada por Deus a nós, é para nos trazer esta compreensão a respeito de Jesus, da sua obra salvífica e da salvação eterna que Ele concede a cada um de nós. Ou seja, o que Jesus fez e o que Ele pode fazer na minha vida. Eu sei que hoje muitos de nós queremos ler a Bíblia e interpretá-la de forma que seja conveniente para nós. E essa interpretação, ela se torna conveniente quando cumpre-se o que eu penso e o que eu quero. E não necessariamente o que Deus pensa, o que Deus quer. E aí talvez eu vou entender que isso está completamente equivocado pelo que o apóstolo Pedro diz, que a Escritura ela não é de particular interpretação. Eu tenho que entender as Escrituras sob a ótica de Deus, sobre o que Deus diz, sobre o que Deus revela, sobre o que Deus manifesta através da sua palavra.
Dia 31, o último, agora nós celebramos, né, e todo cristão celebrou a reforma, os 503 anos da reforma protestante. E nós entendemos que aquela reforma, né, que tem como Martinho Lutero, né, as suas teses, como referência para nós, apesar de entendermos que há 100 anos atrás já tivemos um caso, né, de alguém que também se propôs ler a Bíblia, e lendo a Bíblia compreendeu que havia uma contradição entre o que a religião ensinava e o que a Bíblia ensinava. E depois de 100 anos vem também Martinho Lutero, e ele também se propõe ler a Bíblia, e conforme ele lê a Bíblia, ele vê essa proposta tão oposta entre a religião predominante na sua época e a Bíblia, a palavra de Deus. Mas isso só acontece, essa reforma ela só acontece porque homens se propuseram a ler a palavra de Deus. E conforme Deus diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3, há sempre uma bênção que acompanha, há sempre uma bem-aventurança que acompanha aquele que se propõe a ler a Sagrada Escritura. Há sempre uma bênção de Deus. Eu imagino que a maior bênção de Deus que acompanha aquele que se propõe a ler as Escrituras é a compreensão do que Deus revela. É a compreensão de Jesus Cristo e este Salvador. É a compreensão da vontade de Deus para mim. Essa é a maior bênção que eu posso ter de Deus quando eu leio as Escrituras. A partir do momento que Deus me dá esse entendimento. E assim foi com aqueles homens do passado, e assim acontece hoje. Se aconteceu uma reforma, conhecida como protestante, há mais de 500 anos atrás, foi porque pessoas se propuseram a ler a palavra de Deus, e Deus lhes esclareceu o entendimento, iluminou o entendimento, e então, entendendo que se contrapunha a religião e a palavra, as Sagradas Escrituras, o ensino entre uma e outra, então eles começam uma reforma sobre o conceito da palavra de Deus e o conceito religioso. E aí, meu querido irmão, eu voltando para o texto, eu entendo que se eu não tenho a minha aplicação, o meu desejo, se eu não sigo a Deus lendo a sua palavra revelada, recebendo o conhecimento, a iluminação, se eu não sigo a Deus buscando com fome, com desejo ardente as Escrituras Sagradas, como dizia Davi, do seu anelo pela compreensão da palavra de Deus, da sua alma que desejava a palavra de Deus, se eu não me proponho a seguir a Deus, buscando conhecimento, com alegria, com fervor na sua palavra, por que eu imagino que seguiria Jesus se ele vivesse entre nós? Porque a revelação de Deus tanto estava em Jesus, como está na sua palavra. Então, meu querido, se há mudanças, se há transformações, se há conhecimento, se há entendimento de Deus, hoje, é mediante a sua palavra. Se estes homens de Deus no passado compreenderam a diferença entre o que a religião ensina e o que a Bíblia ensina, foi porque se propuseram a ler a palavra de Deus. E não a interpretaram aos próprios olhos, mas sob a ótica e a revelação de Deus. Então, meu querido, se você segue Jesus, você lê a sua palavra. E aí fica para você e para mim o desafio. E talvez a resposta para uma pergunta: se Jesus vivesse entre nós hoje, nós o seguiríamos por ser Ele o Salvador? Mas se a resposta é sim, então ela se estende à palavra de Deus. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou conhecer a Deus, eu vou ter fome deste conhecimento.
Eu vou ter desejo, prazer em conhecer a palavra de Deus. Agora, se você não tem desejo, meu querido, não tem prazer, não tem propósitos quanto à palavra de Deus, então não imagine que você teria propósitos em seguir Jesus. O texto, voltando para o texto de João capítulo 6, ele fala que Jesus multiplica aqueles pães, todas aquelas pessoas são fartas, tanto assim que Jesus termina o verso dizendo que eles comeram os pães e se fartaram, João 6, 26, mas também você vai ver que há sobra. E aí nós entendemos que Jesus não só opera um milagre para atender a sua necessidade, como, conforme disse o apóstolo Paulo, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E aí você vê que os discípulos vão recolher esses pães e recolhem 12 cestos cheios. E o que nós entendemos é que esses pães ainda seriam bênção. E aí vem uma aplicação muito importante. Os dons de Deus, eles não podem, eles não devem ser desperdiçados. Os dons de Deus na minha e na tua vida, eles não podem ser desperdiçados. Eles não devem ser desperdiçados. Então, meu querido, se você ama a Deus, se você lê a sua palavra, se você realmente serve Jesus, os dons que Deus te dá é para a honra e glória dele, é para serem usados, é para abençoar. Que Deus assim te permita pensar um pouquinho, que Deus assim toque no seu coração e te permita compreender que se você ama a palavra de Deus, então provavelmente sim, você seria um seguidor de Jesus. Se você não ama a palavra de Deus, então provavelmente você seria mais um dessa multidão que seguia Jesus pelo pão que comeram. O interesse era pessoal, era particular, era saciar a sua fome física. Que Deus te abençoe para que a fome que te leve para Deus seja a espiritual. O desejo de conhecer a Deus e a sua revelação através da sua palavra. Que Deus aplique isso aos nossos corações, nos faça pensar nessa realidade e te abençoe, te despertando para a leitura, para a compreensão, para a iluminação do Espírito Santo na sua vida mediante a sua palavra. Que Deus assim aplique ao teu coração. Nós vamos ter agora uma apresentação. Nosso querido irmão Vitor Quevedo, juntamente com Carlinhos Veiga. Essa gravação dele é intitulada 5 solas na viola, e que se aplica perfeitamente ao nosso tempo, considerando a nossa comemoração no sábado, dia 31, no dia da Reforma, 503 anos. Então seja edificado com essa composição, que Deus a todos abençoe. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado.
dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por Ele inspirada. Somente a Ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Glória a Deus por essa apresentação, glória a Deus por esta música, glória a Deus por podermos entender o que Deus faz através dos séculos, esses momentos de reforma, de avivamento, que realmente a tua vida também possa passar por momentos assim, onde você possa reavaliar os teus conceitos, aquilo que você tem praticado, à luz do que Deus revela na sua palavra, nos ensina através da mesma. No Salmo 89, o verso 15 e o verso 16, Davi ele fala: como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Dia e noite sabem exaltar o teu nome e se alegram em tua retidão. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor. Que a sua vida seja uma vida que honra ao Senhor, porque assim, meu querido, você será feliz. Louvado seja Deus por esta oportunidade gloriosa de conhecer esse Deus através da sua palavra, da sua revelação, e através dessa revelação poder honrar ao Senhor, e honrando ao Senhor sermos felizes, tendo iluminado nossa mente pela presença desse Deus, e que dia e noite você e eu possamos nos alegrar e o exaltar pela retidão deste Deus a quem servimos. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Não deixe de orar pelos nossos missionários, não deixe de orar pela nossa nação, não deixe de orar pelas eleições que teremos, municipais, neste tempo. Não deixe de orar pelos nossos queridos que estão enfermos, não deixe de orar pelo povo de Deus que está desanimado, frio. Não deixe de orar por eles que estão se afastando de Deus. Precisamos orar, querido irmão. A oração é uma fonte de agir poderoso de Deus. É quando nós buscamos a Deus e o seu agir poderoso. Então clame por Deus. Eu sei que você sabe que o poder não está na oração, o poder está em Deus. E a oração é uma fonte de busca desse poder de Deus. Então ore, clame por Deus. Clame pelos nossos queridos que estão enfermos, desanimados, desmotivados. Clame pela graça, pela misericórdia de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Louvado seja Deus também porque voltamos aos nossos cultos presenciais aos domingos, às 19 horas, no nosso templo local da Igreja Batista da Esperança, aqui em Americana. E agradecemos a Deus pela oportunidade que temos tido de estar juntos lá. Um momento especial de comunhão. Que o Senhor Ele possa sempre falar aos nossos corações. E conforme a sua vontade, conforme a sua graça, estender esta oportunidade para outros momentos de culto também, em que possamos estar juntos adorando ao Senhor. Nós vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, grande e poderoso Deus, pela oportunidade que nos deste nesta noite, nesta quarta-feira, de glorificar o nome bendito do Senhor, de cantar louvores ao teu nome e de falar com o Senhor em nossas orações, em nosso culto. Obrigado por poder ouvir a tua palavra,
pelos desafios que encontramos nela. Obrigado por termos Jesus, o nosso Mestre, a quem podemos seguir, conhecendo os seus ensinos, todos revelados na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a que nesta compreensão possamos Te glorificar também. Obrigado por nos amar, obrigado por nos honrar com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua Palavra. Abençoa Teu povo, ó Deus, e guarda-nos nos demais dias dessa semana, para que possamos Te honrar e Te servir onde quer que estejamos. A Ti oferecemos o nosso culto e de Ti fomos abençoados, recebemos bênçãos, então nós Te agradecemos assim como Te adoramos quando encerramos este culto. Que Te seja a honra, a glória, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue Te abençoando. This is amazing